Voltamos aqui então, pessoal, e a gente continua com as metáforas de Paulo. E a segunda metáfora é uma metáfora menos urbana e mais agrícola, plantando e regando. Ela vai dos versos do verso 5 ao verso 8. No verso 5, então, Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Quando Paulo usa o que ao invés de quem, na NVI, fazer uma observação, na NVI, ele traduz quem é Paulo e quem é Apolo. A melhor tradução seria o que é Paulo e o que é Apolo. No grego, Paulo escreve usando um artigo neutro, não é um artigo definido, é um artigo neutro. Então, o melhor seria o que é Paulo e o que é Apolo. Quando ele faz isso, então ele rebaixa ao nível de instrumentos e ferramentas. O que é essa garrafa? O que é essa luz? O que é isso tudo? Paulo e Apolo reconhecem seus lugares de servo. Não competem em busca de prestígio ou reconhecimento como benfeitores da igreja de Corinto. Benfeitor é Deus, e eles sabem disso. É Deus, o benfeitor, que efetua o crescimento da sua igreja. Os coríntios não chegaram à fé em Cristo por meio de Paulo, de Apolo ou de qualquer outro ser humano, mas sim por meio da ação do Espírito de Deus. Paulo está dizendo para os coríntios: servimos à mesa para que vocês sejam supridos, seguindo as instruções de Deus. Nós trabalhamos sobre as ordens dele, somos apenas servos. É isso que Paulo está dizendo. E aí no verso 6 e no verso 7, Paulo reforça essa ideia de que é Deus quem tem feito crescer. Foi Paulo que plantou a igreja, Apolo tem regado, ou seja, Apolo tem de alguma maneira dado a manutenção, tem cuidado, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo não nega a importância da sua função e a de Apolo, que elas são de fato vitais e elas são interdependentes. Se a gente planta uma semente e não cuidamos, ela não vai crescer. Ou se a gente rega onde não tem semente, o que vai crescer? Não vai ter resultado. Então elas são interdependentes, elas são vitais. Ambas as funções são importantes, mas elas são inúteis se Deus, o benfeitor da lavoura, não der o crescimento. Há diferentes funções, há diferentes ministérios na igreja, e nenhuma delas, nenhum ministério é mais importante que o outro. A ênfase não recai sobre os obreiros, sobre quem trabalha, sobre as ferramentas, mas em Deus que dá o crescimento. Se os obreiros e essas ferramentas estiverem trabalhando de maneira correta, é Deus quem dá o crescimento. E o crescimento virá porque é da vontade de Deus que o seu reino cresça e que o seu reino se expanda. Somente Deus pode dar o milagre do crescimento e da vida na igreja, por meio do nosso trabalho. E aí no verso 8, Paulo diz que cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aquele que chama para o trabalho também cobrará suas responsabilidades. Paulo, Apolo e cada um dos crentes que foram chamados à obra, ou seja, todos os crentes, prestarão contas a Deus, o benfeitor do trabalho, de como e do que plantamos e regamos. Assim haverá prestação de contas, assim como haverá prestação de contas, haverá também uma recompensa para aqueles que atenderam e desempenharam suas funções de maneira obediente e satisfatória. Não é o objetivo aqui do curso, não é o objetivo dessa aula, menos ainda, trabalhar sobre o conceito dessa recompensa. Né? Algumas traduções aí tidas como traduzido como galardão. No trabalho de Deus, a contribuição de cada indivíduo é essencial. Paulo proíbe que os homens se imponham contra a comunidade ou que desapareça dentro dela. Ou seja, nós não podemos nos levantar contra a comunidade, contra a igreja,
no sentido de tentar impedir ou de tentar atrapalhar o trabalho dos outros na igreja, e nem que nos escondamos dentro dela. Eu vou ficar aqui de boa, já me converti, fui batizado, fiz minha parte, vou aqui sentar no banco da igreja, na cadeira da igreja, esperando Jesus voltar e Maranata vem logo Jesus. Não. Dentro do nosso convite, nós precisamos nos lembrar a todo momento que há um chamado para o trabalho, para o ministério. E aí a gente passa então para a terceira metáfora de Paulo. Agora a gente passa por uma metáfora, eu acho que a mais bem trabalhada de Paulo, digamos assim. Dos fundamentos e edifício, uma metáfora da construção civil, ou então da arquitetura. No verso 9 ele diz: somos cooperadores a serviço de Deus. O apóstolo se coloca numa posição de cooperador junto de Apolo, e ambos a serviço de Deus. Não são empregados de algum benfeitor de Corinto, ou de algum mestre, de algum sofista de Corinto, mas de Deus. São lavradores da fazenda de Deus. Paulo estabeleceu os fundamentos e Apolo está levantando as paredes do edifício de Deus. O edifício de Deus é formado pelos vários coríntios. São uma única comunidade, uma só família, um só edifício que pertence a Deus. Nos versos 10 e 11, a gente vê mais definido, de forma mais bem definida, mais clara, essa metáfora que Paulo usa. Ele fala: como sábio construtor, lancei o alicerce. Paulo se compara a um habilidoso e experiente arquiteto. E o termo que ele usa é o termo grego que dá origem à nossa palavra em português, a palavra arquiteto em português. Mesmo assim, ele reconhece a contribuição de Apolo e das outras pessoas. Paulo, em momento nenhum, ele se coloca acima de outras pessoas. Em momento nenhum, Paulo acha que o trabalho dele é maior ou mais importante do que o de outras pessoas. O alicerce que ele lançou foi a sabedoria de Deus, revelada por meio da cruz de Cristo. Qualquer outra obra que não se encaixava nesse alicerce estava automaticamente condenada. O alicerce, o fundamento de qualquer igreja, de qualquer comunidade de fé, é o Evangelho. É a vida de Jesus. É o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A preocupação de Paulo em toda a carta é que a igreja seja edificada em fé e em amor. E esse edifício foi levantado sobre firmes fundamentos. Afinal, Paulo pregava Cristo crucificado. Esse edifício, Paulo não chamava para si a responsabilidade ou crédito de ser o fundamento, de ser o alicerce, mas aquele que lança o fundamento pregando o evangelho. Nenhum ser humano é capaz de sustentar a vida de uma igreja. Nenhum ser humano é capaz de sustentar a vida de uma igreja, de uma comunidade de fé. A gente vai falar um pouco mais, mas a gente vive numa era muito personalista de igrejas, principalmente aqui no Brasil. Você passa, muitas vezes a gente vê as placas de igrejas, igreja tal, ministério do fulano de tal. Muitas vezes a gente vê até uma foto do pastor da igreja. E isso é perigoso, porque a gente está baseando a gente está construindo o edifício no alicerce errado. No fundo, sendo muito claro, é isso. Aquela pessoa, aquele líder ou aqueles líderes são tão humanos quanto nós. São tão passíveis de erro quanto nós.
Se ele errar, quer dizer, ele vai errar. E se ele cair num pecado público, onde a honra dele vai ser manchada, ou alguma coisa assim. O alicerce vai sofrer esse dano e todo o edifício vai ruir. Então nós precisamos estar atentos a sobre qual alicerce estamos fundamentando os nossos ministérios, as nossas igrejas, as nossas comunidades de fé. No verso 12, ele fala de ouro, prata, pedras preciosas e do outro lado, madeira, feno e palha. Paulo apresenta aqui um arranjo metafórico para a imagem da prova de fogo, e não uma simples lista de materiais de construção. Tudo isso aí pode ser usado para material de construção. Basta, né, o seu orçamento e o que você está construindo. Aqueles que causaram as divisões na igreja usaram materiais que não passariam no teste. E o teste que ele fala é o teste do fogo, passarão pelo fogo. Madeira, feno e palha queima, vira cinza, vira fumaça. Ouro, prata e pedra, não. Aqueles que estão envolvidos no trabalho de edificação da igreja hoje, ou seja, nós, devemos refletir até que ponto o nosso trabalho é compatível com o alicerce. O nosso alicerce é Cristo crucificado, é o Evangelho, é a sabedoria de Deus. Entrando na metáfora de Paulo, é o material mais precioso e mais durável e mais resistente que temos. A gente vai construir ministérios de madeira, de palha, de bambu em cima desse alicerce mais precioso? Não. Será que os nossos materiais de construção passariam pela prova de fogo? Nós precisamos usar ouro, prata e pedras preciosas para construir o edifício de Deus, e não madeira, feno e palha. No verso 13, ele fala que o dia atrará a luz diretamente da sabedoria humana, pela qual os coríntios se sentiam atraídos. A sabedoria de Deus tem efeito eterno e julgará a tudo e a todos. A sabedoria humana, ela não tem efeito eterno. Ela termina, ela acaba. Ela é efêmera. E ela muda. O que era sabedoria há 10 anos atrás, 30 anos atrás, não é mais. Deus concedeu à sua igreja dons para capacitá-la e protegê-la à medida que esperam pela segunda vinda de Cristo. Então, enquanto nós vamos construindo o edifício de Deus, estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. E enquanto nós fazemos isso, a nossa espera é uma espera ativa, e nós vamos usando aquilo que Deus nos deu como ferramentas para essa espera. Quando esse dia chegar, Deus colocará à prova, né, o fogo, a maneira com que cada um de nós usou o que Ele mesmo nos concedeu. E essa é uma forte exortação, uma forte advertência para os coríntios e para nós também. Como aquela parábola que Jesus conta, que Ele distribui os talentos, e o Senhor distribui os talentos e viaja, e quando Ele volta, Ele cobra o que cada um fez o que cada servo fez com os talentos. Os servos que multiplicaram os talentos foram bons e são considerados bons e fiéis. O que não, o que correu e escondeu, ou seja, o que ficou lá paradão no banco esperando Jesus voltar, Maranata Jesus, ele não é reconhecido e ele não é convidado para entrar. Os construtores só receberão o pagamento se o benfeitor considerar o trabalho aceitável. Do contrário, em vez de ser pago, eles serão penalizados. No verso 15, o construtor sofrerá prejuízo, mas ainda assim será salvo. Escapará no meio das chamas. Paulo usa esse verso para certificar que todos entendam a sua metáfora. E aqui a gente tem que ser bem claro, Paulo não está tratando, não está
tratando de uma questão escatológica aqui. Ele não está tratando da salvação, de maneira nenhuma. É como se você trabalhasse mal, fizesse essas coisas erradas, você vai, no último, você vai escapar da condenação. Não, não é isso. Paulo não está tratando disso. A salvação é obtida pela graça de Deus. Ninguém perde por dizer algo errado ou por distorcer a sabedoria ou o evangelho de Deus. Não perde, mas há consequências, né? No entanto, ao construir a própria casa, ao invés de construir a casa de Deus, há um preço por isso. Esses construtores perderão a bênção e a alegria do reconhecimento divino. Serão arrancados do fogo no último instante, como o profeta Amós disse. Isso também. Então, gente, aqui a gente tem que deixar claro, não é sobre a salvação que a gente está falando aqui. Não é sobre essa questão de gozar com o Senhor no céu ou padecer no inferno. Não é isso. Parece, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. A ausência de maturidade fica evidente quando os cristãos se mostram mais ocupados e mais interessados em seu próprio prazer e benefício, ou seja, na sabedoria humana, do que na construção de uma comunidade alternativa capacitada por Cristo, em que fica evidente a presença da sabedoria de Deus. E no próximo vídeo a gente vai encerrar aplicando o texto de alguma maneira. Então você fique com a gente, assista o próximo vídeo.